saber, na verdade, o que é o corpo de conhecimento comum? Quer entender para que serve o guia BPM-SEBOK e por que ele é chamado de Bíblia do Gerenciamento de Processos? Então fica comigo porque neste capítulo eu vou te mostrar como o SEBOK organiza suas sessões. Vou trazer exemplos práticos de por que o CPM é essencial para empresas. E no final você vai descobrir como essa disciplina pode transformar processos em vantagem competitiva. Vem comigo! Apresento para vocês o meu currículo. Sou mestre em gestão estratégica de organizações, sou Black Belt em Lean Six Sigma, especialista em gestão, qualidade e engenharia de processo pela PUC, sou especialista em gestão de negócios da incorporação imobiliária e da construção civil na FGV e atuo no suporte à governança, utilizando diversas técnicas, sempre com foco em resultados. Então, o que eu tento trazer para vocês é um pouco do meu dia a dia, um pouco das minhas dificuldades e um pouco dos meus desafios, para que juntos possamos estudar com casos práticos, reais e verdadeiros de como o mundo dos negócios ele realmente funciona para você que está querendo entrar nesse novo mercado. E nessa sessão nós vamos conversar sobre o que é o corpo comum de conhecimento, o que é o guia CPM do SEBOK, o objetivo do guia, para que serve, como essas sessões estão organizadas, por que é importante o espaço para o profissional do CPM. Bom, pense no meme dos Vingadores. Cada herói traz a sua habilidade única, sozinho ele resolve parte do problema, mas quando todos eles se juntam, formam algo muito maior. O corpo do conhecimento comum funciona exatamente assim. Cada especialista traz um pedaço e quando reunimos tudo em um só lugar, temos uma base sólida a guiar qualquer profissional. Um corpo de conhecimento comum é um grande compilado, uma coletânea que organiza tudo o que já se sabe sobre uma determinada área. Só que não é qualquer conhecimento. Ele vai reunir práticas reconhecidas, validadas e aceitas por especialistas do mundo inteiro. Isso evita que cada um precise reinventar a roda, ou seja, dar uma linguagem comum, e cria um padrão que garante que todos estejam falando a mesma língua. No Business Process Management, esse corpo comum está reunido no guia SEBOK, o que é justamente uma referência internacional para boas práticas em gerenciamento de processo. Então, ou seja, é muito comum. Para quem não segue o SEBOK, você está ali no seu dia a dia, daqui a pouco o cara está chamando o handoff de passagem de bastão. É a mesma coisa, mas está chamando de uma desconexão e cada um, ao longo do tempo, começa a criar verbetes próprios e aí as tribos acabam não se encontrando. Então, para isso que serve esse corpo de conhecimento comum. Bom, então esse só foi um alívio cômico, né? Então lembrando aí dos Vingadores. Então no final não é somente a força de um único profissional, mas de todos os profissionais que combinados eles formam uma sinergia e uma linguagem única para que os profissionais possam performar de uma maneira uniforme e internacionalmente válida. O Guia SEBOK é uma referência internacional para quem trabalha com processos. Ele não é um manual engessado, nem um passo a passo pronto, mas sim um mapa, que orienta profissionais de qualquer país a seguir as boas práticas reconhecidas. E sem ele, cada organização faria seus processos de qualquer jeito, e do jeito que achasse melhor, correndo o risco de criar caminhos confusos e até mesmo contraditórios. É como o exemplo dessa foto, que é uma parábola dos cegos e do elefante, em que cada pessoa tocava apenas uma parte do animal e achava que aquilo era o tudo. Um dizia que o elefante era uma corda, porque tocava a cauda, outro dizia que era uma parede, porque tocava a lateral, e assim por diante. Cada um tinha uma percepção parcial, e ninguém enxergava o todo. E o SEBOK é justamente isso. O que ele evita é isso no BPM. Ele te traz a visão completa, mostra o todo do gerenciamento de processos e garante uma consistência em que entendemos e desenhamos corrigindo e gerimos os processos. Então, ou seja, com ele nós temos uma linguagem comum, uma base estruturada e um ponto de encontro entre profissionais, empresas e as universidades. Com base nisso,
Quando nós falamos de BPM, não vou ler para vocês todo o conceito, pausa a tela, mas estamos falando de uma forma disciplinada de gerenciar como o trabalho acontece dentro de uma empresa. Não é sobre mapear um processo no papel, é sobre identificar, desenhar, executar, medir e melhorar continuamente seus processos. O grande objetivo é garantir que os processos sejam alinhados com a estratégia de sua organização, ou seja, que aquilo que acontece no dia a dia realmente contribua para alcançar seus objetivos que a empresa está buscando. Pensa no exemplo prático. Uma instituição financeira quer reduzir o tempo de uma análise de crédito. Com BPM, ela mapeia todas as etapas, descobre onde estão os gargalos, redesenha o fluxo, implementa uma tecnologia quando necessário e passa a monitorar se a melhoria realmente gerou valor para o cliente. Então, o PPM é isso. É uma abordagem colaborativa, suportada por tecnologia, que melhora e inova os processos de ponta a ponta. Sempre com foco em 2 pontos centrais: entregar resultados consistentes para o negócio e criar um valor real para os seus clientes. O objetivo principal do CBOC é definir a profissão de gerenciamento de processos. Ele fornece uma visão estruturada do que é aceito como boas práticas, cria uma base comum de conhecimentos, como dito anteriormente, para todos os profissionais do mundo inteiro, e esse guia ele serve como referência para que as organizações se tornem verdadeiramente orientadas por processos, conectando estratégia, estrutura e execução. Além disso, ela permite que os profissionais maximizem suas capacidades, ampliem suas competências e tomem decisões mais embasadas, sempre sustentadas pelas melhores práticas e pelas tecnologias disponíveis. Então, ou seja, em resumo, o CBOC é tanto uma bússola para a organização quanto uma ferramenta de capacitação para o profissional, ajudando a alinhar a visão corporativa com o trabalho que acontece nos processos no seu dia a dia. Bom, e aqui é um exemplo que a gente traz o Drake, que são sobre os processos improvisados, sem padrão, e os processos organizados conforme o CBOC. Então, é o padrão, é o ideal, o estado desejado. E nesse diagrama nós apresentamos o gerenciamento de processos de negócio. Começamos lá em cima, na perspectiva corporativa. Aqui a preocupação é garantir que todos os processos não sejam iniciativas isoladas, mas que estejam conectados à missão, à visão e aos objetivos estratégicos da organização. Logo abaixo nós temos o gerenciamento corporativo de processos, que é como um guarda-chuva da governança. Define seus papéis e responsabilidades políticas e assegura que tudo esteja alinhado com a alta gestão. Depois aparece a organização de processos, que distribui e classifica os processos em categorias principais, de apoio, de gestão. Isso conecta a perspectiva colaborativa com o chão de fábrica, porque ajuda a entender o papel de cada processo dentro da estratégia. E aqui chegamos à perspectiva de processos, que já olha o fluxo ponta a ponta. É como aproximar uma lente para poder entender como essas atividades realmente acontecem. Dentro dessa perspectiva, nós temos a modelagem de processos, que é a representação gráfica, e ela se conecta à perspectiva de processos porque torna visível o caminho. E se conecta à corporativa porque permite que os gestores visualizem se o desenho está de acordo com os objetivos estratégicos. Depois vem a análise de processos, que aqui comparamos a prática com os resultados. Identificamos gargalos, desperdícios, riscos. A análise conecta a operação com a estratégia porque mostra se o processo realmente entrega o que o negócio precisa. Em seguida, nós temos o desenho de processo, que não é só desenhar um fluxograma bonito, redesenhar, projetar a forma ideal de execução. Esse desenho ele ele conecta a análise feita antes com os objetivos estratégicos, propondo mudanças que gerem valor. A próxima camada é a implementação de processos, que é quando o novo processo sai do papel e ganha vida, seja com pessoas, com a tecnologia, e essa implementação conecta diretamente com o desenho, com o resultado prático anteriormente. Aí passamos ao gerenciamento do desempenho de processos. E aqui entram indicadores, métricas, monitoramento. E essa parte se conecta à perspectiva corporativa, porque mostra se os processos estão realmente entregando valor estratégico. Depois vem a transformação do desempenho de processos, que
é quando falamos mais de pequenas melhorias, mas em transformações radicais, apoiadas por inovação, mudanças culturais e novas formas de operar. E por último, temos as tecnologias de BPM, que funcionam como uma infraestrutura que conecta tudo, do satélite à rua, da estratégia ao detalhe, ferramentas de automação, analytics, inteligência artificial, que torna possível alinhar em tempo real o que a organização pensa e como ela executa. E por que o BPM é importante? Porque ela dá algo fundamental para as organizações, que é a capacidade de adaptação. Então, em um mundo que está tudo girando muito rápido, tecnologia, mercado, regulamentações, as empresas que não se orientam por processo acabam sofrendo, essa é uma realidade. Pensa numa fusão de empresas. Sem o BPM, cada área trabalha de um jeito, os sistemas já não se conversam, os clientes ficam confusos, e com o BPM os processos são redesenhados de ponta a ponta, garantindo a integração e a continuidade. Outro exemplo disso é quando surge uma nova regulamentação, como por exemplo a LGPD no Brasil. Empresas sem BPM ficam desesperadas, correndo atrás de onde estavam os dados pessoais. Já quem tinha processos mapeados conseguiu rapidamente identificar, ajustar e comunicar mudanças. E quando falamos de transformação digital, a diferença é clara. Sem o BPM, a empresa só digitaliza a bagunça. Ela só vai transformar a bagunça em digital, colocando a tecnologia em cima de processos ruins. Essa é uma grande realidade. E com o BPM, ela redesenha o fluxo antes, utiliza a tecnologia como acelerador de valor. E então, por que é importante? Respondendo a pergunta aqui central. Porque ela conecta a estratégia e execução, garante que as mudanças sejam absorvidas com menos impacto e transforma a crise em oportunidade. Então, no fundo, o BPM é uma disciplina que permite que uma organização aprenda, se adapte e evolua rapidamente, baseado num estudo de processos existentes. E aqui a gente vai abordar o espaço profissional do BPM, que inclui todos os fatores que influenciam a gestão de processos, tanto dentro quanto fora da organização. No ambiente externo, temos reguladores, associações profissionais, fornecedores de tecnologia, programas de capacitação. Todas elas são forças que pressionam a empresa a se alinhar a normas, padrões e tendências globais. Ou seja, no ambiente interno, já no ambiente interno, temos a estratégia, a governança de negócios, os processos de fato, as plataformas de TI e principalmente os valores e a cultura organizacional. Ou seja, não basta ter apenas ferramentas, é preciso ter uma cultura orientada a processos. E existe ainda um ambiente estendido, que abrange parceiros e processos terceirizados. Hoje, poucas empresas conseguem, de fato, entregar valor sozinhas. Quase tudo depende de cadeias integradas, logísticas de fornecedores, fintechs, startups. Se o parceiro falha no processo dele, o cliente atribui a culpa a você. Portanto, o espaço profissional em BPM é um ecossistema formado pelo externo, pelo interno e pelo estendido. Os três. É como um organismo vivo que respira junto com o mercado, se adapta às pressões externas e depende da colaboração com seus parceiros. Em resumo, praticar BPM não é apenas desenhar processos dentro de casa, mas considerar todo o ambiente em que a organização está inserida. E, baseado nisso, terminamos esse módulo introdutório e, em seguida, nós vamos abordar outras características do CBOK. Peço que, se você chegou até aqui, curta, compartilhe, comente com dúvidas, sugestões e estaremos aqui para tirar todas as suas dúvidas. Muito obrigado.